Olá, turma! Vamos começar o podcast de hoje para falar sobre a formação e produção do espaço agrícola e conflitos agrários no mundo, no Brasil e em Goiás. Bora lá? No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, houve um crescimento da população mundial e também a necessidade de mais recursos ambientais para o desenvolvimento de suas atividades cotidianas. A demanda por alimentos também começou a crescer em todo o mundo. A agricultura, pecuária e a indústria de alimentos, para acompanhar a demanda crescente do mercado, precisaram modernizar-se. Essa modernização ficou conhecida como Revolução Verde, com instalação de montadoras de veículos, fábrica de tratores, fertilizantes, inseticidas e outros, que ajudaram as atividades rurais do país a se estruturar, havendo a expansão da área de plantações e cultivos da pecuária, aumentando a produção e o escoamento de alimentos. Essa agricultura de grande escala é conhecida como agronegócio. O processo de colonização do Brasil por Portugal e, posteriormente, após a sua independência, o crescimento econômico estão ligados a ciclos agroindustriais, iniciando principalmente com a exploração do pau-brasil, cana-de-açúcar, borracha e café. Ultimamente, a soja vem ganhando grande espaço no mercado brasileiro como a grande commodity produzida para exportação. A colonização feita no Brasil foi marcada por massacres de índios que ocupavam algumas regiões que atraíam interesses os quais foram retirados à força pelos colonizadores, além de serem alguns escravizados. Houve a criação e perpetuação das oligarquias, formação das capitanias hereditárias e da sesmaria, onde grande quantidade de terras eram distribuídas pela coroa portuguesa para as pessoas que pudessem cultivá-las, dando-se em troca um sexto da produção. Com isso, houve o surgimento dos grandes latifúndios, propriedades rurais monocultoras e com grandes partes não cultivadas exploradas por um só dono. Os conflitos de terras estão presentes em todas as regiões do Brasil e são marcados por inúmeros atos de violência, em uma ação generalizada contra as formas de luta pela terra das populações rurais brasileiras. Com a abolição da escravidão, boa parte da mão de obra escrava foi substituída por imigrantes que passaram a ser assalariados. Os movimentos sociais no Brasil resultam do reconhecimento da injustiça na distribuição da riqueza produzida nacionalmente, de construção da segregação tanto no espaço rural quanto no urbano, da consolidação da desigualdade racial e de direitos. Os movimentos sociais, como o Movimento do Sem Terra, MST, Pastoral da Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, viabilizam a organização da população para lutar das mais variadas formas, onde a possibilidade do debate propõe uma nova agenda para o mundo rural. Caracteriza-se o conflito agrário na contradição dos diversos agentes sociais de produção do espaço rural. E também a má gestão de políticas públicas voltada a uma gestão adequada das terras. A ação do Estado faz gerar grande parte dos conflitos agrários. Esses empreendimentos capitalistas que formam o agronegócio são grandes conglomerados de indústrias. Têm as suas atividades voltadas essencialmente ao mercado externo, não se importando com a distribuição das riquezas geradas com a comercialização dos produtos e mercadorias produzidas na região que estão instaladas para o benefício das populações locais. Esse avanço de atividades monocultoras e pecuária extensiva vem ocasionando impactos ambientais e sociais, principalmente com o desmatamento e por ser insustentável para os pequenos produtores o cultivo de outras culturas agrícolas, que diminui a cada ano. Muitas propriedades rurais se tornaram improdutivas devido à especulação de terras, não tendo por parte do governo uma ação para a reforma agrária. Assim, pessoas não têm acesso às terras e pequenos produtores vão sendo excluídos, não tendo crédito rural, tecnologia, assistência técnica, tornando-se pessoas vulneráveis, suscetíveis a conflitos agrários e sociais. A destruição da floresta para dar lugar a grandes plantações de monoculturas, como a soja, milho e cana-de-açúcar, causa uma alteração em todo o ecossistema da região e a possibilidade de pragas atingir a plantação e ser necessário a utilização de agrotóxicos, causando a contaminação do solo, rios e lençol freático. Esse processo de impactos gerados pelo agronegócio atinge também os empregos dos trabalhadores, já que as grandes propriedades monocultoras empregam uma quantidade de trabalhadores menor que a demanda.
E diante da inviabilidade dos pequenos produtores conseguirem produzir de modo competitivo, a agricultura tradicional de culturas como arroz, feijão e mandioca que vem diminuindo, fazendo que muitos deles migrem para as cidades e vendam as suas terras para grandes empresários ligados ao agronegócio. A insegurança alimentar é um processo que privilegia os grandes latifúndios para a produção principalmente de soja, cana-de-açúcar e gado, voltados para a exportação em detrimento de outras culturas, como arroz, feijão, trigo e mandioca, que são insuficientes para atender o consumo interno do país, causando um aumento de preços para a população consumidora. No aspecto econômico, o agronegócio é uma agricultura de alta tecnologia, com grande produção e é bem visto por ser responsável por uma parcela significativa das exportações brasileiras, tendo grande peso no PIB, Produto Interno Bruto. Em Goiás, desde a década de 1970, com as intensas mutações na estrutura territorial produtiva de algumas regiões, especialmente a microrregião do Sudeste, foram ratificadas as desigualdades no campo goiano. A territorialização do agronegócio altera toda a estrutura socioeconômica regional local, mudando o perfil econômico, social e urbano. A expansão desse fenômeno sobre as regiões cuja estrutura territorial produtiva é a agricultura tradicional provoca disputas socioterritoriais e conflitos entre os agentes sociais envolvidos. Com a entrada massiva de capital estrangeiro a partir de 1950, a mecanização da agricultura mais visível nos anos de 1960, a construção de Brasília em 1956 e a construção da rodovia Belém-Brasília em 1959, o território estadual conheceu mudanças estruturais que o emergiu economicamente ao cenário nacional e mundial. Houve um aumento populacional, principalmente nas médias e grandes cidades, e o estado de Goiás experimentou um produtivismo jamais visto em decorrência da abertura de estradas e do mercado. A expansão da produção agrícola pelo agronegócio em Goiás teve o seu início na década de 1970, no sudoeste goiano, e foi gradativamente se expandindo para outras regiões do estado, que dispõem de topografia plana, infraestrutura, logística, incentivos públicos, facilidade para escoamento da produção, mão de obra e outros. É importante frisar que crescimento econômico é diferente de desenvolvimento econômico. E aí, o que achou?